Bitcoin hoje dando um respiro para cima, mas vamos ver melhor por que que isso não é um sinal positivo para a gente nesse exato momento, já que nós podemos ver uma promoção muito maior das altcoins. A gente vai dar uma olhada em muitos dados importantes, então por isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E a primeira coisa que vamos ver aqui é o seu like. Eu preciso do seu like. Você está todo dia me acompanhando aqui e não é inscrito ainda, acompanhando todo dia e não deixou o seu like, por favor, me dê esse feedback. Eu preciso saber se o vídeo tá bom ou não, e pelo seu like eu tenho essa noção, tá? Muito obrigado. Então vamos ao vídeo. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que olhar é esse candle, né? Esse candle aqui que a gente vê o negocinho verde e fala, ô Douglas, agora vai. Só que temos algumas notícias para ficar espertos. Primeiro de tudo, estamos vendo a dominância do Bitcoin caindo depois de subir bonito ontem. Ou seja, né, as altcoins estão ganhando mais espaço. Para você ter ideia de como o mercado está mudando, a gente está sofrendo uma mutação na dominância do Bitcoin. Isso significa que é possível que nos próximos anos a gente consiga enxergar o Bitcoin, a dominância dele perdendo a casa dos 40%. Por quê, né? As altcoins estão ganhando mais utilidade no mercado, isso vai levar um desequilíbrio. Hoje o Bitcoin comanda o mercado, mas ele pode perder espaço, já que muitas altcoins estão ganhando mais espaço no cenário econômico, tá? Então esse é um ponto de atenção. Não é porque a dominância do Bitcoin está caindo, perdendo dados históricos, que acabou o mundo. Não, tá? Vamos interpretar tudo de uma forma inteligente. Agora a gente vai voltar para o Bitcoin e vamos perceber o seguinte: essa alta que nós estamos tendo, a gente tem que ficar esperto. Vamos dar uma olhada geral aqui, ó. A gente tem o nosso range que a gente já está conversando vários dias aí, entre 30 e 40 mil dólares. Essa região, na verdade, é a região mais importante que nós temos nesse momento, que é uma região de interesse total do mercado. E por quê, né? Muita gente se posicionou aqui, a gente já conversou muito sobre isso. Agora, o fato da gente estar muito perto dessa região e ter segurado em cima pode ser um sinal positivo pra gente, né? Porque, pô, ele segurou num suporte totalmente importante e agora tá querendo ir pra cima. Só que tem um porém nisso aí. A gente tem falado que a alavancagem tá muito excessiva no mercado e olha esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico mostra dados históricos da alavancagem e a gente tá atingindo máximas. O mercado deu uma porradona pra baixo, mas a alavancagem continua, o pessoal continua se alavancando, perdendo dinheiro. Toda vez que você vê o mercado caindo, liquidando esse pessoal alavancado, a galera se alavanca cada vez mais. Então, a gente está tendo uma queda simplesmente como consequência desse pessoal aí ficar se alavancando e adorar perder dinheiro. A gente nunca viu um negócio desse. Agora a gente tem que interpretar tudo, né? A gente for dar uma olhada no cenário do Bitcoin da alavancagem, vamos perceber o seguinte: a gente sempre tem alavancagem subindo e depois dando um corte para baixo. A gente tem alavancagem subindo e um corte para baixo. Principalmente nessa metade desse ano, quando a gente teve uma liquidação forte do mercado, 50% de queda, né? A gente teve uma alavancagem caindo bastante, depois começou a subir. Ou seja, no meio do caminho, vamos ter alavancagem excessiva e uma limpeza no mercado. E para a gente continuar subindo, vamos precisar dar uma limpada nesse pessoal. O que leva a crer que nessa última pernada que nós estamos tendo, pode ser, tá, que a gente veja nos próximos dias aí uma liquidação desse pessoal. A gente vai liquidar esse pessoal todo e vai deixar um caminho aberto pra gente seguir nossa alta, ou pelo menos um pullback. Como eu tô falando isso pra vocês, essa altinha que você tá vendo pode ser um indício não muito positivo, já que nós estamos pegando respiro e possivelmente perder essa região dos 40 mil, simplesmente por conta desse pessoal alavancado. A gente tem uma queda, a gente tem a liquidação do pessoal, e como a gente conversou, é bem possível que na faixa, tá, até os 37 mil, nessa taxa de preço aqui, nesse intervalo, a gente pode ver simplesmente o preço descendo nessa região, e quando descer, penetrar os 40 mil e entrar entre essa região dos 37 e 40, a gente pode ver, sim, esse pessoal alavancado simplesmente sendo estopado aqui. Tá, essa é uma região em que muitas pessoas estão colocando seus stops ali, justamente por ser uma região abaixo do suporte. Não, agora eu tô tranquilo. Só que a gente sabe que o mercado, as corretoras vivem da liquidação, eles ganham liquidando o pessoal. Então, se a gente tem uma taxa de alavancagem gigantesca, quem tem para ganhar com isso é quem, né? As corretoras. Ou seja, a gente tem uma liquidação desse pessoal, o mercado cai para baixo e quem aproveita, quem sabe do jogo, tá? Se você der uma olhada aí no RSI, a gente sempre tá dando uma olhada e você vai perceber o seguinte: a gente tem uma promoção aí acontecendo. No gráfico diário a gente tá quase entrando na região de sobrevenda aqui, a gente tá pegando respiro
E eu não duvido que a gente entre nessa região de novo junto não, né? Mas ao mesmo tempo que a gente voltou lá no tempo, metade do ano, uma queda de 50%, e entramos nessa região novamente. Então, o cenário tá se repetindo. A gente tá desenhando uma região de promoção no Bitcoin, tá? Por mais difícil que pareça para você entender isso, porque, Douglas, a gente tá numa queda absurda e a gente só espera mais queda, né? A gente tá tendo uma queda. Cara, acabou o mercado. Então, gente, novamente, lá na metade do ano o mercado também tinha acabado. A gente tava nos 30 mil e o pessoal tava cantando é 20, é 20, é 20. E não chegamos em 20 e rompemos o topo histórico. Então, assim, muita atenção, tá? Por isso que eu sempre falo, eu não consigo pensar em inversão de ciclo até que me prove o contrário. Por enquanto, a gente segue muito mais tranquilo do que essa queda que a gente teve na metade do ano. Isso aqui seria o fim do mundo, não foi, e a gente foi lá e recuperou. Então, nessa queda que não tem nem comparação com o que a gente teve, eu não consigo ficar bearish. Simples. Então, olha só, a gente tem que entender os fatos aqui e interpretar. A gente está em um cenário de recuperação, o RSI está em cenário de recuperação, tá? Deixa eu voltar aqui. O RSI está em cenário de recuperação, mas nós temos um empecilho no mercado, que é justamente a alavancagem. Ou seja, temos combustível para descer. Agora, só um update aí de curto prazo, que eu sei que vocês gostam. Temos que entender que esse pullback do preço, olha só, né? No gráfico de 4 horas, o RSI já está dando uma recuperada, e no gráfico de 1 hora, o RSI já está lá em cima. Então, olha só. É normal, antes de uma porrada, o mercado dar uma subidinha para mexer com a emoção do pessoal, né? Ó, agora vai subir, o pessoal se emociona nisso e pum, na cara. O mercado sempre faz isso e o RSI é uma prova disso, tá? Então, quando você domina o RSI, você consegue sacar um pouco do game. Então, olha só, a gente tem que entender que no gráfico diário temos o espaço para cair e muito espaço para subir. Só que no gráfico de 4 e 1 hora a gente está tendendo simplesmente a dar uma recuperada e eu acredito que seja para ter mais queda, levando em consideração essa alavancagem que nós estamos tendo. Agora, é o seguinte, qual é o ponto que a gente pode subir, né, nessa altinha que nós estamos tendo? Simplesmente a gente tem uma zona de resistência aqui, mais ou menos nos 45 mil, ou seja, qual que é o nosso alvo se a gente começar a subir? Primeiro esse pontinho aqui nos 43.500, mas não é muito importante, mas não se assuste, tá, se o preço subir e voltar aqui para os 45. Por que, Douglas, você não está pensando em alta agora, recuperação? Gente, taxa de alavancagem gigante significa que se a maioria tá apostando para cima, a gente vai ter, se a gente tiver alta no mercado, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar rico. Ou seja, não vejo isso um lado positivo para ninguém, pro lado das corretoras, né? Eles querem dinheiro, cara. Então eles têm um monte de dinheiro em jogo aqui. Então quanto mais eles puderem alimentar essa expectativa desse povo, alimentar esse espírito do pessoal para inflar, para depois cortar, é muito positivo pro lado deles. Então a gente tem que entender que quem ganha com isso, né? Quem tá acumulando. Afinal, quem tá acumulando? Você deveria estar acumulando. A gente sempre tem estratégias de comprar parcial, comprar no suporte. Então tem muita coisa em cima disso. Cara, se você quiser se especializar na RSI, estratégias para comprar em suporte, entender o mercado, fazer tudo que eu faço aqui, eu passo minha visão toda que eu tenho do mercado para você. Nosso treinamento tá embaixo, tá? Faltam poucos dias para o nosso desconto acabar, já que eu tô adicionando aula cada vez mais, eu tô atualizando as aulas, então não perde, tá? É um favor que você vai fazer para se situar nesse mercado e começar a ganhar dinheiro sem perder, tá? Então vamos lá, link tá embaixo. Agora é o seguinte, voltando para cá, temos esse ponto, tá? Esse respiro até os 45 mil. Ou seja, a gente está em um ponto, falando aqui historicamente, sempre quando a gente bate aqui embaixo, no RSI, no diário, é uma oportunidade para o preço. Acontece que tem sempre alguém acumulando e se aproveitando dessa situação, mas afinal, quem seria? E olha isso aqui, tá? Olha que curioso, estamos vendo simplesmente aqui a reserva dos mineradores. Os mineradores estão vendendo ou os mineradores estão comprando? A gente sabe que eles não têm feito muitas realizações esses últimos dias, tá? Tá bem neutro a situação aqui. Acontece que se aparece esse vermelho, significa que os mineradores estão vendendo seus bitcoins. Cara, vamos lá. Os caras que mineram, eles ficam acumulando bitcoin toda hora. Agora, quando que eles vão querer vender? Eles vão querer vender o bitcoin quando estiver lá em cima. Todo mundo quer o lucro máximo nesse mercado, quer vender em topo. E com certeza esses caras que são os pilares da rede do Bitcoin, do mercado, a gente pode encarar que os caras têm que vender lá em cima. Eles querem pagar as contas, mas ao mesmo tempo ter o lucro máximo. Então, qual é a expectativa deles?
Quando o preço subir, eles vendem. Simples. Agora, quando o preço descer, cara, quem vai ser besta de não começar a vender seus bitcoins justamente nesse ponto baixo do gráfico? Historicamente, a gente chega nesses pontos, a gente busca uma reversão. Então, claro que isso aí não é uma regra 100%, a gente tem que ter noção do gráfico, a gente sabe que no gráfico semanal, gráfico mensal, a gente tem espaço para cair ainda, mas olhando no gráfico diário, ele tende a fazer o pullback. A gente está conversando, cadê o pullback? Cadê o pullback no gráfico? Eu quero ver o pullback, não aparece nada. Porque a gente está tendo uma queda totalmente manipulada, vocês têm que entender isso, tá? O pessoal está sendo imprudente nesse mercado, só alavancando para o lado errado, isso está dando combustível pro mercado ser manipulado e arrastado para baixo. Acontece que esse arrasto para baixo tem algum fim. Alguma hora ele para em algum suporte. Os 40 mil pode ser? Pode, né? A gente já tem o mercado totalmente com medo, simplesmente, entre aspas, tá? Na nossa última esperança do gráfico, que seria nos 40 mil. Agora, se perder os 40 mil, aí que a esperança do pessoal acaba de vez. E é aí que a gente tem que ficar esperto. Quando tá todo mundo cagando as calças, a gente tem que ficar esperto e aproveitar a situação. E não vai ser só a gente. Por isso que quando você, provavelmente, tá? Você enxergar uma liquidação forte aqui no preço e entrar nos 40 mil, eu acredito que quando a gente estiver tendo a queda, vai ter muita gente comprando. Os caras estão espertos. A gente tá muito esticado para baixo. O que vai indicar pra gente que na primeira oportunidade de compra os caras vão aproveitar. Então é legal você programar suas compras, ter ideia de como que você vai pesar a sua mão na hora das compras, tudo isso leva em conta, não é porque eu tô falando aqui que você tem que dar win, não faz isso não, tá? A gente tem que ter estratégia, eu tento passar essa visão pra vocês no nosso treinamento. Agora é o seguinte, o simples fato dos caras terem metido aqui 5 mil bitcoins aqui, nessa questão de mineração, os mineradores, cara, pelo amor de Deus, sim, isso aqui foi uma baita de uma porrada, não foi qualquer erro técnico. Olha só, você dá uma olhada aqui, esse aqui foi um porradão que a gente teve nos últimos anos aí, maior, desde 2020, tá? Não é muitos anos não, mas assim, é interessante, a gente tem que ficar esperto com um negócio desse. Então, gente, vamos entender o cenário atual, que a gente está tendo alta, temos alvos para bater 45, mas eu vejo isso como uma oportunidade para você ficar esperto e não entrar no sentimento do mercado de caramba, agora a gente vai, porque a gente tem esse empecilho. Se subir agora, o que acontece? Se subir, todo mundo ganha dinheiro, a taxa long short ratio, as pessoas alavancadas para cima vai aumentar cada vez mais, já que vai todo mundo ver o preço subindo, e aí quando a gente tiver essa situação que já está inflada total, o preço aumentar, vai piorar a situação, isso aqui vai aumentar muito mais, e quando a gente tiver uma liquidação desse pessoal, vai ser uma coisa que vai acabar de vez com o nosso ciclo, vai romper muita coisa, vai cagar a história toda. Então, a gente precisa controlar isso, e é do interesse do mercado todo tentar manter tudo numa faixa para proteger o mercado, tá? Se você acaba com a fé do mercado, ninguém ganha com isso, tá? E você leva o preço muito para baixo, com certeza as pessoas vão aproveitar, as pessoas já estão realizando prejuízo, isso é um sinal positivo pra gente. A gente tem muitos dados que indicam assim, a gente está embaixo, podemos ter mais uma queda por conta desse pessoal alavancado. Então vamos ficar espertos, vamos ficar neutros na emoção nesse momento, já que a gente está no momento decisivo, né? Os 40 mil aqui é o nosso ponto decisivo. Eu acredito que quando o preço entrar nessa região, a gente vai continuar vendo muita oportunidade aparecendo, já que está aparecendo nesse momento. Mas altcoins estão subindo, tá tudo maravilhoso. Pessoal, nossa, agora que bear market, né? As altcoins estão subindo, que é uma maravilha. Então, muita atenção, porque quando o mercado desce tudo junto. E aí que você tem que ficar esperto para colher bons projetos, acumular, como a gente falou no nosso Instagram, se você não segue, tá? Doug Tadeu, lá a gente faz muita postagem interessante. Então, olha só, quando a gente tem bons projetos caindo muito por conta do mercado desabando, eles tendem a voltar, já que são bons projetos. As altcoins, como eu falei, estão sendo mais adotadas hoje. Então, a tendência deles de aumentar o preço com o tempo é grande. Dá bons projetos, tá? Não confunda. Então, por que você não compra? Vai colhendo alguns frutos. Acumular é simplesmente o fato de você fazer compras parciais divididas, né? Você não entrar tudo de uma vez. Isso não é acumular, isso aí é meter o louco no mercado. Para isso você tem que ter conhecimento gráfico pesado, tá? Então, muita atenção. Controle suas ações nesse mercado emocional, que agora a gente tem que ter simplesmente uma mente aberta
esperta para os movimentos. Então, para isso, você acompanha aqui, se inscreve nesse canal. Cara, 50% de vocês aí que estão assistindo não são inscritos, vocês estão todo dia aqui comigo e vocês não se inscrevem nesse canal. Me faz esse favor e deixa o seu like, por favor, tá? Então, até rimou. Obrigado, tamo junto, boa semana pra todo mundo e é nóis.